Oi, tudo bom? Estamos aqui novamente por esse meio digital. Agora, acredito que por pouco tempo, em breve, nós estaremos presencialmente, né, trocando as energias diretamente uns com os outros, através dos olhares, né, através das nossas vibrações propriamente dita, liberando, né, através dos nossos poros, aí os nossos fluidos animalizados, e essa troca é muito importante, a gente sabe, né? Por mais que a gente saiba que a gente recebe o passe diretamente da espiritualidade, a gente sai fortificado fisicamente quando a gente entra na câmara de passe e recebe, né? Através da manipulação de fluidos de um companheiro nosso. Então hoje nós vamos falar um tema do livro Pão Nosso. É o primeiro capítulo do Pão Nosso e o título é Mãos à Obra. Ele já começa fazendo uma citação da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 14, versículo 26. Paulo, naquela época, ele já tinha feito a sua viagem e já estava através de cartas se comunicando com as igrejas que se formaram, né, ao redor lá daquela região. Corinto era uma delas, e ele escreve uma carta falando para eles: olha, calma, existem vários tipos de trabalhadores. Um tem visão, outro tem entendimento, outro tem interpretação, né? E essa carta, há 2000 anos, ela é tão atual, é como se ele tivesse escrito para todas as nossas casas espíritas de hoje e tivesse falado: olha, amigos, olha, companheiros da seara espírita do mestre, calma, nós temos vários tipos de seareiros trabalhando. Olha que quando a gente fala em doutrina espírita, às vezes a gente ainda se apega a uns detalhes que a gente não deveria mais estar apegado a eles. A gente pensa assim: olha, eu queria ter um trabalho aqui na casa que eu trabalho, mas eu precisava de um trabalho mediúnico e para isso eu precisava de médiuns com umas aptidões mais específicas para o trabalho ficar, eu vou usar entre aspas essa palavra, atrativo. Algumas casas ainda veem alguns trabalhos como atração, e isso é muito delicado. Nós precisamos da espiritualidade para nos direcionar. Tudo o que nós precisamos para um trabalho, nós temos aqui. Nós temos a doutrina, nós temos os livros da codificação, nós temos a nossa boa vontade de trabalhar, né? Nós temos os nossos trabalhadores que têm assim uma disciplina um pouquinho mais regrada para nos colocar no prumo. E nós temos a espiritualidade que, através de toda essa estrutura que a gente monta aqui, vai agir através da nossa casa. Vai ter comunicação do mentor? Óbvio, é uma casa espírita, que às vezes é outra falta que a gente às vezes incorre. Quer dizer, já que nós temos tudo isso, a gente não precisa da espiritualidade. Vamos fazer aqui, né? E deixa a espiritualidade mais tranquila, né? Como só lembrando, a gente sempre lembra isso, nossa doutrina tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. E essa primeira parte que disse ciência, que é a parte científica, é justamente ligada aos fenômenos mediúnicos. Nós temos aí aptidões mediúnicas para que a gente desenvolva. Na verdade, a palavra correta não é desenvolver, e sim educar, porque todos nós temos, já viemos, né, com nossa mediunidade específica, e a gente precisa então educar essa mediunidade. Agora, mas a minha, nem sei que mediunidade que eu tenho. Então, no curso de educação mediúnica a gente vai aprendendo, porque às vezes, porque eu digo educar e não desenvolver? Às vezes eu não estou dando ouvido, eu quero ter ali, mas eu queria uma psicografia, de preferência que eu fizesse aí uma caligrafia bem bonita para mandar para os outros, né? E a minha mediunidade é outra, que é da intuição, que justamente aquele momento que a gente sente, que a gente olha, que o nosso olhar cruza com outro irmão e a gente entende qual que é a vontade dele. Essa é muito importante. As casas espíritas, qual que é o primeiro momento, o primeiro contato do assistido na casa? Ele passa pela orientação espiritual, né? No Seara do Mestre a gente chama de plantão. A gente passa por esse plantão. A pessoa que está do lado de cá, que vai recebê-la, é uma pessoa que tem que ter uma intuição muito boa.
A gente fala, mas não teria que ser já um médium vidente para olhar para a pessoa e já olhar e falar, ah, já sei, ó, tô vendo que ela chegou com 3 ali. Não, o que é mais importante é a intuição, é saber ouvir, é o dom, né, de interpretar o que a pessoa não fala, que a pessoa não tem coragem. Às vezes a gente chega na casa espírita com uma angústia que a gente não quer falar. Às vezes a gente tem aí umas dores aí lá no fundinho que a gente nem quer revolver porque vai ficar doendo muito. E essa outra pessoa do outro lado, ela tem que ter essa sensibilidade, né? A espiritualidade, através dela, tem que direcionar a pessoa para um consolo. Nós vemos na casa espírita, principalmente na assistência espiritual e nas palestras, para sermos consolados. A gente aprende bastante. A gente reflete bastante. Mas não é só isso, a gente precisa desse consolo, né, desse refazimento espiritual. E é através das palestras e da assistência espiritual que a gente faz isso. Só que na casa espírita, qual que é o melhor trabalhador? Ai, olha, na minha casa, principalmente nesse momento de pandemia, não está tendo trabalhador. Eu não posso ter trabalho nenhum, porque os melhores, outra vez entre aspas, os melhores trabalhadores estão afastados. Daí a gente traz aquela reflexão, qual que é o melhor trabalhador para a casa espírita? O melhor trabalhador é aquele que vem para o trabalho. Não adianta eu ter aqui e falar, olha, ó, tem um expositor que é maravilhoso, ele fala e fica todo mundo assim, como se estivesse nas nuvens, é muito bom ouvi-lo falar. Só que a gente não consegue trazer ele aqui, então eu não posso contar com ele. Eu tenho que contar com aquele que vai expor o tema, que vai falar do evangelho, a sua maneira, mas que vai trazer o que eu, que vim para a palestra, estou ali sentada ouvindo, preciso naquele momento. Passistas, todos nós podemos dar passe, né? E às vezes a gente fica aí, mas eu gosto de tomar passe com aquela pessoa ali que parece que ela dá um passe, vou falar novamente entre aspas, mais forte. Quem nos dá o passe é a espiritualidade. Todos os trabalhadores que estão aqui naquele momento, naquele trabalho, são os voluntários materiais que estão manipulando aqueles fluidos purificados pela espiritualidade. Então não existe passe melhor, passe mais forte. Aí eu gosto de passar na orientação com uma pessoa X, porque ela aconselha melhor. Às vezes eu me afino com a forma com aquela pessoa fala, aconselha, explica, que às vezes que eu tô precisando de explicação, cheguei agora na casa, não sei, né? O que dá para eu fazer, posso colaborar, já posso trabalhar, tem algum curso em que eu possa participar. Então aquela pessoa ela vai me direcionar, às vezes eu tenho uma afinidade com um direcionamento mais que o outro. Mas o melhor orientador, a melhor pessoa do atendimento fraterno é aquela que está lá para me receber quando eu chego na casa. Então, por que a gente está falando qual que é o melhor trabalhador é o que vem? Porque às vezes a gente deixa de se voluntariar para trabalhar por achar que não está preparado. Claro que qual seria o mundo ideal? Que nós chegássemos na casa espírita, fizéssemos todos os cursos, pelo menos os básicos, para ter um conhecimento da doutrina e daí sim eu fosse trabalhar. Para trabalhar na recepção, o correto seria que eu já tivesse passado pelo curso de educação mediúnica. Porque, inclusive, se eu receber uma pessoa com algum tipo de envolvimento, eu sei como tratar, né, com essa manifestação, sei como direcionar a pessoa. Só que não é a nossa realidade. E não é a realidade nem das casas espíritas e nem das casas religiosas. A prova disso é que todo lugar que a gente vai está precisando de voluntário, né? Então, às vezes, a gente fica aí esperando aí uma qualificação que a gente não precisa para trabalhar na seara do mestre. Quando Jesus andou por aqui, que ele veio, ele escolheu 12 a dedos. Ele foi falando em você, em você. Desses 12, o único que tinha uma preparação que a gente sabe, né, de escolaridade, era Lucas, que era médico. Os demais era pescador, era pessoa... Por quê? Ele olhava o quê? O coração. Eu quero uma pessoa boa de coração, quero uma pessoa de boa vontade, uma pessoa que eu sei que vai abrir mão de algumas coisas para atender aos outros. Será que a gente não tem essa qualificação para trabalhar na nossa casa espírita? E às vezes fala, olha, eu faço esse trabalho, eu até dou passe, mas não conte comigo para mais nada. Eu vou lá, dou meu passe, termino o trabalho e vou embora.
Não vem, se você me pedir para eu ir lá, não precisa nem fazer a palestra, fazer a abertura e dar os recados, eu já não vou, porque eu não gosto de me expor e ficar na frente do público, né? Tem um monte de gente olhando para mim, eu fico com vergonha de falar. E se um dia não tiver ninguém para fazer a abertura e dar os recados? Não vai ter trabalho? A espiritualidade nos capacita, e por isso que volto a dizer, é muito importante termos os trabalhos espirituais. Nesse momento de pandemia, a gente nunca contou com tanta incerteza igual a gente teve, né? Sem saber o que fazer, abre a casa, não abre a casa, as pessoas estão precisando, mas as pessoas podem correr risco de saúde, a gente não pode trabalhar dessa forma. Quem nos direcionou foram os mentores das casas. Nenhuma casa, pelo menos das que eu tenho ciência, conhecimento, inclusive o semeador, que é a casa onde eu trabalho diretamente, todas reabriram sob o comando, sob as informações de seus mentores. Nas reuniões mediúnicas que acabaram sendo feitas ali, retiradas com alguns trabalhadores, os espíritos foram falando, olha, abre tal trabalho, as pessoas estão precisando, os alunos estão precisando, os cursos a gente manteve à distância, acredito que todas as casas mantiveram as palestras, o que dá para ser à distância a gente mantém, mas é aquilo que a gente falou, a gente precisa desse contato, a gente precisa dessa troca de energia, a gente precisa receber esse passe manipulado, né, esses fluidos que foram manipulados, a gente tem essa necessidade, daí chega um momento que a espiritualidade fala pra gente, pode voltar, pode vir, pode fazer esse atendimento, o atendimento da assistência social, a gente não pode parar. As pessoas não vão parar de ter fome e ter necessidades. Muito pelo contrário, aumentou muito durante a pandemia, porque muitas pessoas perderam seus meios de sustento. Então, olha, vê aí quem é mais jovem, vê aí quem conseguiu já ser vacinado, mas não para esse trabalho. Faz com todos os protocolos de segurança. É importante que tenha uma palestra evangélica, mas se não tiver condições, não vamos correr o risco de colocar pessoas em uma sala fechada para ouvir o evangelho, vamos dar um alimento e vamos todos os trabalhadores manter o trabalho em prece. Então a gente precisa da espiritualidade, sim, só que a gente tem que pensar que eles não vão agir aqui sem a gente. Somos peças-chave, somos peças muito importantes dentro da nossa casa espírita. E quando o nosso texto já vem intitulado por Mãos à Obra, é justamente isso, o trabalho está aqui. Quem de nós, trabalhador de casa espírita, não acumulou 2, 3, 4, até 5 trabalhos? Acumulamos, porque faltou trabalhador, criaram-se novas necessidades, né? Vai fazer palestra online, mas precisa que alguém organize essas palestras, suba, né? Faça direitinho, tem os impactos. Olha, tô dando uma palestra com ao fundo o som de um cachorro do meu vizinho. Mas a gente vai fazer o quê? Daí tem aquela pessoa que dá aquela tratada melhora a imagem, que às vezes a iluminação não está muito boa. Apareceram novas funções também. E a gente se reinventou, se multiplicou, se melhorou. Voltando ao apóstolo Paulo, existe vários tipos de trabalho dentro da casa espírita, dentro de qualquer instituição que se pregue o evangelho. Tem trabalho para todo mundo, a gente não pode se dizer ocioso ou vai dizer que, não, mas eu não faço, sabe por quê? Não tem trabalho para mim, ou ninguém me oferece, ou eu não me acho apto. Qualquer tipo de trabalho. E quando a gente diz qualquer tipo de trabalho, não que um seja mais importante que o outro, significa que a gente tem que começar a achar os nossos lugares na casa espírita. E são muitos, porque se hoje eu estou aqui dando palestra, amanhã eu posso ser requisitada para ajudar a limpar a casa espírita. E qual tarefa mais importante? Mas ela vai dar a mensagem do evangelho. Mas não dá para dar a mensagem do evangelho num ambiente sujo. Dependendo da situação, se o banheiro estiver muito ruim, não dá nem para dar palestra. Vamos ter que limpar primeiro. Então, quer dizer, todas as atividades são importantes. A gente tem que se reconhecer em todas essas atividades. Às vezes, a gente acaba colocando uma hierarquia na casa espírita. É que agora eu estou fazendo tarefas administrativas aí mais altas, eu faço até parte da diretoria.
Eu não acho justo, então, que eu fique aqui nesse trabalho. O melhor trabalhador é o que vai à casa espírita. Não é o que aprendeu mais, falou melhor, estudou mais. Eu já estudei todos os livros da codificação, então eu acho que o meu nível é só intelectual. Não existe isso, somos todos ceareiros, né? Tem uma história que o Richard Simonetti contou. O Richard Simonetti é um escritor que já não está mais aqui com a gente, mas que já vem em todas as nossas casas, pessoalmente aqui da região da palestra. Ele escreveu vários livros e era um amigo de doutrina nosso. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, se eu já contei, eu peço desculpa, mas eu acho bem interessante. Ele disse que tinha uma casa espírita e eles colocaram um trabalho de servir sopa para as pessoas na rua, sabe, né? Esse trabalho que muitas casas fazem, levava o alimento, levava agasalho, e eles abriram para voluntários que não participassem da casa, poderiam participar do trabalho. Só que eles notaram que existiam pessoas que talvez por não estar na doutrina, tinham linguajar inapropriado, às vezes como as pessoas em situação de vulnerabilidade, às vezes estão alcoolizadas, acabavam discutindo com o assistido, com o irmãozinho, coisa que não é o objetivo do trabalho, né? Daí os dirigentes da casa ficaram preocupados, porque eles falaram, eles estão levando o nome da nossa casa nesse trabalho. Já pensou se sair alguém, olha, integrante da casa espírita tal, acabou agredindo fisicamente? A gente não pode seguir assim. Mas aí quem pode, ninguém podia participar. Daí levaram isso para a reunião mediúnica. Não sei porque esse assunto foi parar lá para o mentor decidir. Olha, a gente está com esse trabalho, a gente está com esse problema, como que a gente faz para moralizar, colocar as nossas regras para esses irmãos voluntários que não estudam a doutrina, que tem ainda esse comportamento embrutecido? Como que a gente faz isso sem ser invasivo, né? Daí o mentor pegou e falou assim, olha, sabe o que eu sugiro? Melhor forma de ensinar é como Jesus fazia com a gente, com o exemplo. Então, que dia que acontece esse trabalho? 2 vezes por semana? Então, vocês fazem assim. Na segunda, vai 2 membros da diretoria acompanhando e vai mostrando com exemplo qual a forma certa de fazer. Na sexta, também vai mais 2 membros. E assim, vocês vão se revezando em todos os trabalhos, mas sempre com 2 integrantes da diretoria, 2 integrantes dirigentes da casa, para mostrar, através do seu comportamento, como deve ser feito, como deve ser levado qualquer trabalho em nome da doutrina. Daí eles começaram, mas não, eu não posso de semana, eu tenho filho pequeno, eu estudo, eu trabalho à noite. Daí eu sei que não tinha como nenhum, quem dirá 2 dirigentes da casa participarem do trabalho. Daí o mentor falou, então, na falta de santos que o façam, deixe que os imperfeitos continuem fazendo o trabalho. Mas a gente não vai suspendê-lo, as pessoas precisam comer. Com isso, o que a gente pensa? Gente, não existe pessoa apropriada, a gente pode se aprimorar. Mas num trabalho, principalmente de assistência social, na falta de pessoas mais doutrinadas, a gente tem que contar com o recurso que a gente tem. Nas assistências espirituais das casas espíritas, nós vemos muito isso, e tem me chamado a atenção que os voluntários que trabalham ali, na maioria das vezes, não são da casa. E daí a gente questiona, mas cadê os trabalhadores da casa? É um trabalho mais difícil, você trabalha mais, você carrega cesta básica com saco de arroz, você carrega alimento, né? Você faz muita coisa, você tem que ficar limpando, você tem que atender pessoas, às vezes, realmente endurecidas. E a gente nota que os trabalhadores tendem a deixar em segundo plano esse trabalho. Alguns, inclusive, acham que não tem esse perfil. Mas eu vou ver lá tanta carência material que eu vou ficar mal, eu vou começar a chorar, então eu prefiro não ser voluntário nesse trabalho. Faço qualquer um outro. Mas daí a gente vê essa carência de recurso para trabalhar. E acabam vindo pessoas de fora. No semeador, no nosso trabalho de assistência social, nós temos ali, acho que tá 50-50, 50% de trabalhador da casa, 50% de voluntário, que nem faz parte da doutrina, que está lá toda semana, que já se acostumou em como atender, sabe? Aquele trabalho, na verdade, é o trabalho dele que ele desempenha com muito louvor,
Então, por que será que os trabalhadores da casa espírita não estão lá? Não sabemos e não estamos aqui para julgar. Quem de nós pode estar, que esteja. Mas por falta de trabalhadores doutrinados, que tenham feito os cursos, que frequentem a casa, que estejam lá, que saibam das regras, continuemos com os nossos voluntários que não têm todos esses pré-requisitos. Mas o trabalho não pode faltar. Todos nós somos trabalhadores na seara do Pai. Que trabalho a gente está fazendo? Estou fazendo o que realmente eu posso fazer? Eu estou com medo de fazer? Para não me estender muito, só para encerrar, vou deixar a reflexão da parábola dos talentos. Quando Jesus nos propôs essa parábola, ele disse que um rei ia viajar e ele confiou a sua riqueza aos seus servos. Então, o dinheiro chamava talento, né? Então, para um, ele deu 5 talentos. Ele falou, toma, cuida, quando voltar você me presta conta. Para outro, ele deu 2 talentos. Disse a mesma coisa, vou cobrar quando voltar. E para um, ele deu 1 talento. Esse para quem ele deu 5, sabia que ele era extremamente exigente, negociou o dinheiro dele com o banco, fez render. Quando ele voltou, ele falou, olha, eu sabia que você era muito exigente com o dinheiro, você me deu 5 talentos, eu tô aqui 10. Eu coloquei no banco, rendeu, negociei, tô te devolvendo o dobro. Daí o rei gostou, né? Esse sabe cuidar do meu dinheiro, então toma 5 para você. Daí o outro que tinha dado 2, a mesma coisa. Olha, eu sabia, olha, fiz o que eu pude aqui, 2, toma mais 2. Então 4 talentos que eu negociei e multipliquei. Ele gostou também, deu os 2 para ele. O que tinha ficado com 1, falou, olha, eu fiquei com tanto medo que se eu perdesse esse talento, se eu pedisse conta e eu não desse conta, o senhor ia me cobrar, haveria prantos e ranger de dentes, que tá aqui de volta, seu talento de volta. E ele não gostou, ele pegou o talento dele e deu para o que tinha 5. Nós recebemos talentos de Deus. Quando nós voltarmos para a espiritualidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos devolver esse talento para o Pai? Não, vamos multiplicar nossos talentos, aproveitando a seara do Pai para trabalhar. Um abraço a todos, que em breve possamos estar olho no olho, energia com energia, e um abraço gostoso. Que assim seja, graças a Deus.